Quando fragmentos de traumas passados se manifestam em nosso interior, deixam vestígios por meio de palavras e frases emocionalmente carregadas, que, muitas vezes, nos fazem retornar a traumas não resolvidos. Como observamos, talvez eles nem nos pertençam. Eu chamo as expressões verbais desses traumas de linguagem central. Ela também pode ser expressa de maneiras não verbais, como sensações físicas, comportamentos, emoções, impulsos e até mesmo sintomas de uma doença. A linguagem central de Jesse incluía acordar às 3h30 da manhã, tremendo sem saber o motivo e com medo de adormecer. A de Gretchen incluía depressão, desespero, ansiedade e o desejo de se vaporizar. Ambos carregavam peças do quebra-cabeça que os ligava a algo pendente em sua história familiar. Todos nós conhecemos a história de João e Maria, que adentram a floresta sombria. Preocupado que nunca encontrariam o caminho para casa, o menino deixa um rastro de migalhas de pão a fim de garantir seu retorno seguro. É uma analogia apropriada. Nas profundezas da floresta de nossos medos ou na inquietação de nos perdermos, deixamos um rastro para achar o caminho. Porém, em vez de migalhas de pão, usamos palavras que têm o poder de nos redirecionar. Elas podem parecer aleatórias, mas, na verdade, consistem em pistas do nosso inconsciente. Se forem reunidas e conectadas, estabelecem um caminho que auxilia a maior compreensão de nós mesmos. Assim como as crianças do conto de fadas, adentramos tanto a floresta de nossos medos que nem sequer conseguimos lembrar o caminho de volta para casa. Em vez de seguir a trilha das palavras, podemos acabar recorrendo a medicamentos, consolando-nos com comida, cigarros, sexo ou álcool, ou nos distraindo com atividades mecânicas. Por experiência própria, sabemos que esses caminhos sempre terminam em um beco sem saída, nunca nos levam aonde precisamos ir. Não percebemos que as migalhas da nossa linguagem central estão ao nosso redor. Elas habitam as palavras expressas e as tácitas, vivem nas palavras que disparam em nossa mente como o despertador de um relógio. Porém, em vez de segui-las para ver aonde nos levam, ficamos paralisados pelo transe que provocam dentro de nós. Compreender como as memórias traumáticas são armazenadas pode esclarecer o que acontece com nossas palavras quando estamos sobrecarregados. A memória de longo prazo costuma ser dividida em duas categorias principais: explícita ou implícita. A primeira, também chamada de memória declarativa, é a capacidade de recordar conscientemente fatos ou eventos. Esse tipo de memória depende da linguagem para organizar, categorizar e armazenar informações e experiências que se tornarão memórias recuperáveis. É como um livro que retiramos da estante quando precisamos consultar uma história do passado. Ao colocar os acontecimentos em palavras, podemos relembrá-los como parte de nossa história. A segunda, também denominada não declarativa, atua sem uma rememoração consciente. A memória implícita possibilita a recuperação automática do que já aprendemos, não exigindo que refaçamos os passos. Por exemplo, quando andamos de bicicleta, não pensamos na sequência de movimentos necessários para fazê-la avançar. Essa memória está tão arraigada que simplesmente subimos e pedalamos, sem dividir o processo em etapas. Esse tipo de memória nem sempre é fácil descrever. Geralmente, as experiências traumáticas são armazenadas como memória implícita. Quando um evento é tão devastador que nos deixa sem palavras, não conseguimos registrar ou declarar com precisão a memória em formato de história, pois isso requer linguagem. É como se uma inundação repentina entrasse por todas as portas e janelas da nossa casa. É uma situação de perigo, não temos tempo suficiente para colocar a experiência em palavras, apenas saímos da casa. Sem palavras, perdemos o acesso total à memória do acontecimento. Os fragmentos da experiência permanecem inominados e desaparecem de vista. Perdidos e não declarados, tornam-se parte de nosso inconsciente. Além das memórias traumáticas, o amplo reservatório de nosso inconsciente contém as experiências traumáticas não resolvidas de nossos ancestrais. Nesse inconsciente compartilhado, revivemos fragmentos da memória de um antepassado, declarando-os como se fossem nossos. Embora os estudos com camundongos forneçam algumas evidências de como os traumas passam de uma geração para outra, o mecanismo exato de como essa transferência ocorre em seres humanos ainda não foi totalmente
compreendido. Mesmo assim, apesar de não termos certeza de como as pendências de um ancestral se enraizam dentro de nós, adquirir a consciência de uma ligação parece trazer alívio. Existem dois mundos importantes em que não conseguimos usar palavras para descrever nossa experiência. O primeiro é antes dos 2 ou 3 anos de idade, quando os centros de linguagem do nosso cérebro ainda não atingiram a plena maturidade. O segundo ocorre durante um episódio traumático, quando nossas funções de memória são reprimidas, nos incapacitando de processar as informações com precisão. Sempre que a função da memória é inibida, a informação emocionalmente significativa desvia do lobo frontal, não sendo nomeada ou ordenada por meio de palavras ou linguagem, como descreve Bessel van der Kolk. Sem a linguagem, muitas vezes as experiências permanecem não declaradas e têm maior probabilidade de serem armazenadas como fragmentos de memória, sensações corporais, imagens e emoções. A linguagem possibilita a transformação das experiências em histórias. Assim que a história é elaborada, adquirimos uma capacidade maior de revisitar uma experiência, até mesmo um trauma, sem reviver todo o turbilhão associado a ela. Ainda que seja um dos primeiros aspectos a desaparecer quando estamos sobrecarregados, a linguagem nunca se perde. Ela percorre nosso inconsciente e surge inesperadamente, recusando-se a ser ignorada. Nas palavras da psicóloga Anne Rogers, para ser ouvido, o inconsciente insiste, repete e quase arromba a porta. A única maneira de escutá-lo, de convidá-lo a entrar, é parar de tentar impor um significado, principalmente na forma de nossas próprias ideias, e, em vez disso, ouvir o indizível, que está em toda parte, na fala, nas encenações, nos sonhos e no corpo. As experiências tácitas que habitam nosso inconsciente estão à nossa volta. Elas aparecem na linguagem peculiar, se manifestam nos sintomas crônicos e nos comportamentos inexplicáveis, e ressurgem nas dificuldades recorrentes que enfrentamos. Essas experiências tácitas formam a base de nossa linguagem central. Ela é o que escutamos quando o inconsciente arromba a porta para ser ouvido. As palavras emocionalmente carregadas de nossa linguagem central são as chaves para as memórias implícitas que habitam nosso corpo e o organismo de nosso sistema familiar. Elas são como pedras preciosas esperando para serem escavadas no inconsciente. Se deixarmos de reconhecê-las como manifestações, perderemos indícios importantes que podem desvendar o mistério por trás das dificuldades. Ao desenterrá-las, damos um passo essencial em direção à cura do trauma. A linguagem central nos ajuda a declarar as memórias não declaradas, possibilitando a reunião de eventos e experiências que não foram integrados ou mesmo lembrados. Quando um número suficiente desses elementos se junta em nossa consciência, começamos a formar uma história que aprofunda a compreensão do que pode ter acontecido conosco ou com nossos familiares. Passamos a entender memórias, emoções, sensações que nos assombraram por toda a vida. Assim que identificamos sua origem no passado, no nosso trauma ou no trauma familiar, deixamos de vivê-las como se pertencessem ao presente. E embora nem todo medo, ansiedade ou pensamento repetitivo possa ser explicado por um evento traumático na família, certas experiências são mais bem compreendidas quando deciframos nossa linguagem central. A nossa linguagem central consiste nas palavras intensas ou urgentes que usamos para descrever nossos medos mais profundos. Também é possível reconhecê-la em nossas reclamações sobre relacionamentos, saúde, trabalho e outras situações de vida. A linguagem central se revela até mesmo na maneira como nos desconectamos do nosso corpo e de nossa essência. Basicamente, ela se manifesta nas consequências de um trauma ocorrido em nossa infância ou história familiar. A linguagem é atípica, pois pode se descontextualizar do que conhecemos ou vivenciamos. Central pode emanar externamente, ao mesmo tempo que experimentamos dentro de nós. Gretchen, ao compreender o que estava por trás das palavras vaporizar e incinerar, relatou: esses sentimentos habitavam meu ser, mas não se originavam dele. Assim que essa linguagem idiosincrática é exposta, sua intensidade e sua influência sobre nós começam a perder força.
Nos próximos capítulos, apresentarei ferramentas que ajudam a ligar os pontos entre emoções até então inexplicáveis e eventos do passado. Cada ferramenta contém uma série de perguntas destinadas a evidenciar uma experiência ou sentimento interior que provavelmente nunca foi nomeado ou trazido à consciência. Quando informações suficientes são recuperadas, um mapa começa a surgir, o do inconsciente. Ele é chamado de mapa da linguagem central e pode ser traçado no papel. As palavras que escrevermos determinarão nossa direção. Todo mundo tem um mapa da linguagem central e cada um deles é único. Nosso mapa da linguagem central provavelmente foi formado muito antes de nascermos. Pode ter pertencido ao nosso pai ou à nossa avó, consistindo em algo que apenas carregamos. Talvez eles também tenham sido só os portadores desse mapa para um antepassado. Alguns mapas são criados durante o período da infância em que ainda não aprendemos a falar. Seja qual for a maneira como recebemos, agora temos a oportunidade de relacioná-lo à sua origem. Traumas não resolvidos de nossa história familiar se difundem nas gerações subsequentes, misturando-se a nossas emoções, reações e escolhas, de maneiras que nunca cogitamos questionar. Presumimos que essas experiências se originam de nós. Com sua verdadeira fonte oculta, muitas vezes não conseguimos diferenciar o que nos pertence do que não nos pertence. Ao percorrer nosso mapa da linguagem central, podemos nos deparar com parentes que vivem como fantasmas, invisíveis e ignorados. Alguns estão enterrados há muito tempo, outros foram rejeitados ou esquecidos. Alguns vivenciaram infortúnios não traumáticos que é muito doloroso pensar no que devem ter sofrido. Assim que o encontramos, eles são libertados e nós também. Nossa história está esperando para ser descoberta. As palavras, a linguagem, o mapa, tudo de que precisamos para fazer essa jornada está dentro de nós neste exato momento. No capítulo 3, discorri sobre as pesquisas científicas mais recentes, demonstrando de que maneira ferramentas como a visualização podem criar novas vias neurais e até mesmo beneficiar nossos genes. Agora, vamos aplicar o que aprendemos. Nos próximos capítulos, você encontrará exercícios destinados a quebrar as barreiras do pensamento habitual. Eles foram elaborados para jogar lenha na fogueira, a fim de que os fluxos mais profundos do inconsciente possam emanar para a superfície. Cada exercício tem como base o anterior. Alguns pedem que você feche os olhos e visualize parentes. Outros sugerem que se sintonize com as sensações corporais. Vários deles solicitam que anote as respostas das perguntas destinadas a identificar os indícios significativos em sua linguagem central. É aconselhável ter uma caneta e um papel por perto. Um bloco de notas é uma boa opção para que você possa revisar suas respostas com facilidade à medida que avança. Em minha prática, constatei que, ao fazer os exercícios, é possível aprofundar sua própria experiência e descobrir mais sobre si mesmo. Não é preciso se preocupar com respostas certas ou erradas. Deixe a curiosidade ser o seu guia enquanto eu o conduzo por um processo que, em meu consultório, tem curado muitas pessoas.